Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Imagineers. Nós estamos super contentes em receber hoje Igor Coso, que é diretor da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. E aqui a gente vai trocar um papo assim super leve sobre os princípios do treinamento e desenvolvimento, as novas iniciativas que estão tendo nesse contexto. A gente vai falar também sobre a potência de alguns tipos de conteúdo aí no engajamento dos colaboradores e vamos querer saber também um pouco sobre o congresso, né, que está aí pertinho para lançar e a gente com certeza vai se encontrar todo mundo lá. Bom, Igor, conta um pouquinho para a gente da tua história, toda essa trajetória aí de mais de 20 anos. É isso aí. Poxa, Evelyn, muito obrigado pelo convite. Super legal. Adoro falar sobre desenvolvimento, sobre educação corporativa, sobre criar esse ambiente de aprendizagem. Então, essa é a nossa missão lá da BTD, o meu propósito também em termos de trabalho. Então, eu sou super apaixonado, super fã de participar desse tipo de movimento e ajudar, né, inspirar outras pessoas a seguirem nessa linha de desenvolvimento e ajudá-los a fazer o trabalho, né? Esse é o propósito da BTD. E aí, como você disse, a gente está aqui na reta final dos preparativos do CBTD, que é o nosso maior evento e que vai acontecer agora no final de junho, né? Então, é um evento que já está tradicional, a gente vai fazer a 39ª edição do evento esse ano, então muitas novidades, a gente fala que é o grande festival, né, de encontro do pessoal preocupado em desenvolver as pessoas dentro das organizações, então é onde a gente se encontra para, sabe quando a gente cuida do aprendizado das outras pessoas ao longo do ano inteiro? O CBTD é quando a gente para cuidar do nosso aprendizado, para entender o que está acontecendo, como que a gente pode gerar mais potência para as pessoas, e aí as novidades, os caminhos que vão se desdobrando por aí. Que legal, Igor. Fico contente aí de ver a gente que é mais com foco no ensino superior, na educação formal, conhecer um pouco mais esse contexto nas empresas é mega necessário, porque a aprendizagem não para nunca, né? Exatamente, não tem aquela história, né? Acho que meu avô era assim, me formei, agora tô formado, ele era engenheiro, eu sou engenheiro e aposentou engenheiro, né? Hoje o dinamismo do mercado de trabalho, do universo, do trabalho em si, né? É muito grande, então o aprendizado ele precisa ser contínuo, né? Então é muito essa mudança. As pessoas não vão ter mais uma carreira na vida, né? Já tem vários estudos que são várias carreiras, e para você poder transitar de uma carreira para outra, o elemento principal, o elemento chave é você aprender novas coisas, você tá aberto a esse aprendizado, né? Não dá para você se apegar a uma formação superior, formal lá de alguns anos atrás e achar que aquilo vai resolver todos os seus problemas dali para frente. Eu acho que é fundamental esse olhar do ensino formal superior, né, que vai trazer profundidade, mas o aprendizado contínuo, eu acho que esse aprendizado formal universitário vai te dar espírito crítico para você saber o que aprender, saber como ensinar, como passar adiante o que você sabe e criar essa grande rede de aprendizado. É muito nisso que eu acredito. É isso, é muito verdade, porque também no momento de tantas transformações sociais que a gente está vivendo, né, as empresas elas também vão se transformando e os colaboradores estão ali dentro de uma cultura organizacional, necessitando ali de continuar aprendendo ali dentro do trabalho. Eu vi até recentemente um relatório do LinkedIn em que uma das frases me chamou muita atenção que dizia assim: quem não aprende não fica na empresa. Uhum. Então, hoje as empresas elas têm esse papel. Hoje não, já faz muito tempo, mas cada vez mais parece que a gente está só no início do que pode se tornar esse universo, não é? É isso, e aquela sensação, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu tenho que aprender mais, né? Então, é um grande crescimento. E tem aquela coisa, assim, quando a gente para de aprender, não é que a gente vai ficar estagnado na posição, a gente vai ficar para trás. Né? Porque os cenários eles vão se desenvolvendo, vão se multiplicando e a gente precisa acompanhar. Se a gente não acompanha, não é que a gente vai ficar estagnado. Às vezes as pessoas, não, tá bom onde eu tô, tá quentinho, né? Tá confortável, minha área tranquila, não quero arrumar mais coisa pra cabeça, mas o risco de você ser é, deixado de lado é muito grande. Então você precisa, é sempre importante acompanhar e ter esse olhar de se desenvolver, de aproveitar
todas as oportunidades de aprendizado que são oferecidas e que você, às vezes, de repente não estão sendo oferecidas, mas você pode buscar, né? Então, é achar esse equilíbrio entre e aí é o grande, trazendo um pouco pro universo corporativo, né? Que as universidades corporativas, as organizações que vão criando soluções de aprendizagem para oferecer para os seus colaboradores, às vezes não é exatamente o que o colaborador está precisando naquele momento, né? Ou acha que não precisa. Então precisa ter um grande alinhamento nesse sentido. Mas ele também, então tá, se não é o que você está buscando, ou talvez na sua organização não tem um projeto de educação corporativa, não espera alguém entregar, vai atrás. Tem caminhos, tem soluções. Fala com os gestores, com a empresa. Fala, puxa, vi esse curso que é legal, que eu acho que vai agregar nisso, nisso e nisso. Eu vou entregar resultado nisso, nisso e nisso. Eu tenho certeza que os seus gestores vão pagar um curso separado, vão investir nesse treinamento, a hora que você sabe e demonstra que você vai trazer uma performance melhorada para a organização, né? Claro, isso resulta até num ROI melhor, tem benefícios muito grandes para a empresa, né? Mas ainda é uma cultura que está se construindo, né, Igor? A É, gente vê, assim, uma certa resistência, às vezes, dos próprios colaboradores com os treinamentos oferecidos internamente, né? Existe aí um esforço muito grande das equipes de recursos humanos para fomentar esse engajamento, para trazer essa consciência de que uhum, a formação ela não está terminada depois da contratação, ela só começou, né? exato. E como que as empresas têm lidado com esse desafio de engajar os colaboradores nessa aprendizagem contínua? Bom, eu acho que a gente vai passando por fases, né? E cada organização está num momento diferente. Tem organização que não tem nenhuma área de TD estruturada. Todo o conteúdo é externo, né? Tem organizações que já estão mais estruturadas, mas começou a fazer coletânea, catados de conteúdos, né? Principalmente na época da pandemia, que precisava popular os LMS, as plataformas de educação. Então foi um grande, vamos juntar conteúdo e colocar aqui. Aí essa foi a primeira fase. A segunda fase, vamos melhorar esse conteúdo, vamos trazer um cuidado especial em termos desse conteúdo, né, para que ele seja mais agradável para quem for consumir. E, e depois a gente agora tá olhando e fala assim, pô, peraí, o conteúdo lindo, maravilhoso, mas não está sendo utilizado, não está sendo consumido. Um dos grandes problemas que eu sempre escuto é o problema do engajamento. Fala, poxa, a gente investiu milhões de reais para produzir um conteúdo, para colocar uma plataforma agradável, uma experiência positiva de aprendizagem, mas não está engajando. Aí o olhar será que o conteúdo é o que a pessoa precisa? Ou a pessoa sabe que precisa daquele conteúdo? A expectativa tá clara para o colaborador que ele precisa consumir aquilo? A performance desejada daquele colaborador tá clara? Então a gente está discutindo muito hoje em dia nesse cenário, né? Puxa, vamos deixar claro para a pessoa por que ela precisa, o que a gente espera, e aí dar recursos para que ela possa buscar esse aprendizado, óbvio, oferecido pela organização, tendo uma base, olhando nos pilares estratégicos que essa organização precisa oferecer, mas também o que a gente espera desse colaborador, porque ele pode dar mais autonomia para que ele possa buscar esse conteúdo. Então, a gente tem essas discussões desses diferentes momentos, né, da educação corporativa, e hoje eu vejo as grandes organizações nesse cenário de olhar, tá, o engajamento vai depender se ele sabe se o colaborador sabe o que é desejado dele, qual a performance esperada, e se ele tem os recursos necessários para atender aquela performance, né? Você me contando sobre esse contexto e eu fico imaginando, né? Porque dentro da educação formal, a gente tem uma visão, Igor, de que quanto mais entender o universo do aluno, mais faz sentido para ele, mais ele adere e facilita a aprendizagem. Mas o contexto das empresas é um pouco diferente, porque tem necessidades da própria empresa, Exatamente. né? Então, existe uma necessidade de abertura do colaborador de olhar que ele precisa se qualificar para atender às necessidades do cargo dele, né? E, de repente, ele também pode ter aí ganhos de carreira,
e tudo Exato. mais, né. É muito normal todo mundo falar que sim, que quer, que vai, que tal, mas no dia a dia, de fato, eu conversei com uma colega que trabalha na universidade corporativa e ela falou: "A gente errou em algumas coisas", e aí é experimentar Sim. e ir observando, né. Eles tinham uma ideia de que conteúdos síncronos, ter aulas ao vivo, por exemplo, ia engajar melhor. Uhum. Só que imagina uma pessoa que tem reuniões, que tem que entregar relatórios, tem que parar no momento para ter aquela interação ali ao vivo dedicada. Não funcionou. Então, eles foram fazendo outras tentativas e foi muito legal, porque encontraram formas de engajar muito especiais. Uhum. Mas não existe uma fórmula pronta, depende do Exato. Cada caso é um conteúdo, caso. depende da empresa, né? Agora, algumas coisas a gente sabe que funciona muito bem e tem que lançar mão mesmo. E isso que você falou, achei muito legal, de ajudar o colaborador a encontrar sentido naquilo que ele vai aprender. Esse é o principal caminho para as pessoas, para eles entenderem o porquê que ele precisa participar e o quanto aquele conhecimento vai agregar para o trabalho dele, para a entrega dele, para a performance desejada daquele colaborador na organização, né? Então essa clareza de sentido é muito importante. E o Igor é engenheiro, Não, né? eu sou produtor editorial. Eu, Uau! eu fui para a BTD para fazer produção de material didático, as apostilas, pegava os slides, transformava em material. Isso 20 e poucos anos atrás. Uau! E aí eu comecei a me apaixonar. Meu olhar era produção de material didática e olhar de marketing, eu sempre tive essa percepção de que a entrega, né, o conteúdo, o aprendizado, né, essa meu background de marketing, falei assim, puxa, a gente tem que trabalhar como no marketing. Vender um conteúdo é a mesma coisa que a gente vender um produto, fazer uma propaganda, né? As pessoas têm que gerar interesse para querer consumir aquele produto ou aquele conteúdo, né? Então, acho que essa linha muito próxima da comunicação eh, me despertou, falei assim, nossa, é muito legal, muito bom trabalhar nessa linha. Aí eu comecei a me apaixonar pela parte do aprendizado, comecei a organizar as delegações para os congressos internacionais, congresso da TD, e aí eu fiquei mordido pelo vírus do aprendizado corporativo. Nossa, que legal. Então, você, a tua trajetória vai da base até um momento mais estratégico que você atua hoje lá na BTD. Que legal, Igor, Exatamente, que legal. exatamente. É um contexto muito rico, porque como as coisas vão mudando, conhecer essa base de aprendizagem, como os conteúdos promovem isso é um grande diferencial mesmo, porque E olhar assim, todo mundo. A gente fala assim, vamos colocar um monte de opção de aprendizagem. Muito se fala de criar uma cultura de aprendizagem, que eu acho que é fundamental, né? Desenvolver essa cultura de aprendizagem dentro da organização, mas às vezes a coisa vem só não é nem de cima para baixo, vem do lado, porque às vezes a galera que está querendo promover esse aprendizado não está conectada com a diretoria da organização e nem com o pessoal que está no dia a dia, né? Não está vivenciando o dia a dia das pessoas. Fala assim, não, a gente precisa ter aprendizado e tal. E esse olhar de entender o que aprendizado não é consumo de conteúdo. Né? Então, inclusive, eu tenho algumas críticas, inclusive com os processos de mensuração de acesso a esse conteúdo, né? Porque as pessoas, quantas horas de conteúdo foram consumidas? Não sei se isso resolve. Eu acho que é um indicador, é legal, ok, mas e o indicador de entrega, de performance? Porque aprendizado não é consumo de conteúdo, é entrega de resultado, é entrega de performance, né? Tem um grande estudioso do aprendizado que é o Conrado Schlohauer, eu adoro a definição de aprendizagem dele, que é a aprendizagem a demonstração de uma performance melhorada a partir do conteúdo adquirido, né? Alguma coisa, não é exatamente assim, faltaram as palavras, mas a ideia não é o que a gente consome, sim o que a gente entrega, o que a gente apresenta para a organização, né? Então, deixar isso muito evidente, trabalhar nessa linha, eu acho que é fundamental, porque aí sim, a gente consegue criar essa cultura de aprendizagem e valorizar o conteúdo, porque a diretoria vai entender, fala, puxa, vale a pena investir porque a entrega vai melhorar o resultado da organização. A pessoa vai saber que ela vai conseguir fazer mais
com os recursos que ela tem, né? Ela vai aumentar a capacidade de recursos para resolver as soluções do dia a dia. E tem um outro aspecto importante. O gestor que está ali no dia a dia, ele precisa dar tempo para essas pessoas aprenderem. Não adianta ficar exigindo que, puxa, você tem que entregar os relatórios, entregar as apresentações, entregar os Pressionar o pessoal indicadores, do pressionar, RH, o fazer, pessoal não fazer, tá fazer. fazendo. Tá, mas que hora que vai fazer? Para fazer na hora no ônibus indo para casa? Acho que essa hora ele Aham. quer assistir a série dele do Netflix e acabou, né? Ou na hora do lazer com a família, em alguns momentos eu acho que é importante, principalmente dependendo do objetivo. Se o colaborador pensa numa mudança de posição, num crescimento na organização, precisa desse investimento de tempo também, e eu não estou tirando isso. Mas a partir do momento que a organização começa a exigir algumas coisas, tem que ter uma contrapartida, né? Você tem que dar um tempo de consumir esse conteúdo, estimular o consumo de conteúdo, estimular o aprendizado que já está lá na organização, no tempo de trabalho também. Né? E aí achar esse caminho, essa fórmula que não é fácil, é um grande caminho. E a gente tem visto, assim, né, o quanto esse investimento diminui até o turnover, né? Uhum. E pensar em treinamento e desenvolvimento e pensar em turnover é um negócio que gera uma certa tensão, porque o investimento também é muito alto, né? Uhum. Agora, é como você disse, a efetividade dessa aprendizagem, ela tem que ser vista não só pela empresa, mas também pelo Com colaborador, né? certeza. Que Com certeza. legal. E a partir do momento que o colaborador percebe que ele está recebendo um investimento, vamos chamar assim, em Aham. termos de aprendizado, gera uma confiança, um comprometimento. Puxa, se eles estão investindo em mim, é, é porque eles acreditam no meu potencial, né? Às vezes, outro dia eu vi uma frase que eu achei sensacional, assim, não é a oferta de treinamento ou mandar um colaborador para fazer um treinamento, para participar de um treinamento, não é que ela quer consertar aquele colaborador. A empresa não quer consertar ele, ela quer fazer um update, quer fazer uma atualização para que ele possa subir de patamar dentro da entrega, dentro da organização, né? Então, é muito essa troca de olhar, né? De entender que a empresa está investindo porque tem uma expectativa de performance em cima daquilo, né? E a partir do momento que cessa esse investimento, o colaborador não se sente valorizado nesse sentido, o risco de turnover aumenta muito, né? Ele fala assim, puxa, não tá legal, vou buscar outra coisa, cria um descompasso que aí aumenta turnover também, né? Existe da parte da empresa, até uma curiosidade, é, ter esses indicadores é essencial até para tomar algumas decisões, né? Porque hoje, com essas mudanças todas, com um momento de instabilidade no mundo inteiro, né? Você também tem que ter uma visão de tomar decisões mais rápidas e mais precisas, né? Não dá para sempre estar ali disposto também e acreditando, quando também o colaborador não se vê acreditando naquilo. Como lidar com esse descompasso? Olha, não é fácil, né? A gente vai falando aqui as melhores práticas, o mundo ideal, mas a gente sabe que no dia a dia existem grandes desafios, né? Um deles é essa questão de trabalhar com os dados. Quais os dados que eu vou olhar, o que eu vou analisar? Né? Então, isso é hoje, uma grande discussão no universo de educação corporativa, porque os indicadores clássicos, que era homem-hora treinamento, investimento de treinamento por colaborador, que são grandes indicadores clássicos. A gente tem uma pesquisa anual que traz esses indicadores, eles são referência. Mas é importante cada organização ter o seu próprio indicador, o seu olhar de qual, de novo, a expectativa do aprendizado. O que eu quero que, quando eu vou planejar um treinamento, fazer o design instrucional de um treinamento, qual o meu objetivo com aquele? E não é o meu objetivo que as pessoas saibam fazer alguma coisa. Qual o resultado que elas vão gerar sabendo aquilo? É De olhar, é a transformação. transformação, não é o objetivo daquele conhecimento em si, é a da aplicação daquele conhecimento, né? Então, o mais fácil de falar sobre isso é vendas. Então tá, eu capacitei a equipe de vendas, eles venderam mais, então valeu a pena Teve fazer, êxito. teve êxito. Ah, mas eu tô fazendo uma análise de ROI de um treinamento comportamental, de soft skills. É muito mais difícil. Mas, de novo, é difícil fazer a ligação e a gente é muito. Eu acho que a gente tem que aprender, às vezes, um pouco com o pessoal do marketing, sabe aquela coisa? A gente investiu.
20 milhões nessa campanha, aumentou 100 milhões na venda do produto, então os 20 milhões teve um ROI de 5, né? Puxa, perfeito, ótimo. Mas não foi só esse ROI, porque se tivesse investido os 20 milhões e as pessoas não estivessem preparadas o suficiente, não ia ter esse ROI de 5. Não. Então, mas o marketing gosta de fazer o marketing do trabalho deles. E a gente às vezes faz pouco esse marketing, né? De assumir e falar assim, olha, esse investimento também tem parte do treinamento. A gente capacitou a equipe, o ambiente, para a gente falar da mensuração de soft skills, né? Normalmente é o olhar para o ambiente, vai olhar indicadores de turnover, vai olhar cada vez mais as organizações estão mensurando índice de satisfação, de felicidade no trabalho, né? Então, as pesquisas de pulsos, né, para fazer um mapeamento do ambiente corporativo, tem uma riqueza de indicadores para poder avaliar o objetivo de um soft skills, de fazer uma capacitação na liderança, né? O líder vai estar mais disposto e vai estar com um olhar mais atento em como trabalhar com cada pessoa, cada indivíduo da equipe. Né? E isso vai aumentar a performance, vai aumentar a entrega, vai diminuir, sei lá, hora extra. É um problema? Ah, tá tendo muito hora extra. Por que as pessoas estão fazendo muita hora extra? Será que é o estresse de trabalho, falta gente ou o ambiente não tá legal, as pessoas esperam o chefe ir embora para poder produzir? Né? Às vezes são sutilezas. É preciso investigar, É né? investigar, é estar no dia a dia, é ir conversar com a equipe, com os gestores, para poder, antes de planejar, de montar uma estratégia de treinamento, saber muito claramente aonde você quer chegar. Aí dá para medir, né? Aí pode medir. Porque a gente vê assim muita demanda de formação em liderança. Às vezes esse não é o maior problema que a empresa tem, né? De repente algo que alguém acha que seria melhor que nós tivéssemos líderes, formássemos mais líderes e a gente tivesse uma movimentação. Às vezes existe um olhar mais otimista ali para isso, contanto pode não ser de fato o ponto. E você falou de não ser o treinamento na liderança. E às vezes, aliás, muitas vezes, a solução não é nem treinamento. Né? Não é o treinamento. Porque a gente recebe muito depoimento assim, fala assim, puxa, tô cansado de tirar pedido de treinamento. Vem que eu preciso de um treinamento de team building, né, para integrar a equipe, que o pessoal não tá conectado e tal, então a gente quer montar um treinamento de team building. Aí, se a pessoa de treinamento não tem uma visão estratégica, não tem um alinhamento estratégico, vai lá e vai buscar fazer as 3 cotações das empresas que fazem treinamento de team building. Ó, tem essa aqui, A, B e C, essa aqui é melhor por causa disso, tá? E entrega um treinamento de team building e não resolve o problema, né? Hoje tem esse olhar muito mais estratégico, tá? Vamos lá. Por que você precisa de um treinamento de team building? Às vezes o gestor não sabe por quê. Ele acha que precisa, ele acha que tá vendo que tem um clima estranho, tá? O que está te levando a perceber que tem esse clima estranho? E fazer esse diagnóstico aprofundado, conversar com as pessoas da equipe, fazer uma pesquisa para entender se realmente o treinamento de team building vai funcionar, ou se de repente tem um elemento na equipe que precisa, porque acontece muito isso, né? Às vezes tem uma equipe de 10 pessoas e às vezes tem uma pessoa que não tá conectada com o time e não tá legal. Aí manda todo mundo fazer o treinamento de team building, a pessoa fala, puxa, perdi o dia inteiro aqui para fazer o treinamento. Foi muito legal, a gente foi no rafting, foi lá, todo mundo remando, aprendemos a remar todos pro mesmo lado e tal. Mas eu não precisava, por isso não viu sentido. Porque uma pessoa que precisava. Então, às vezes, é um trabalho de coaching, um trabalho de feedback específico naquela pessoa, vai resolver muito melhor, né? E aí, talvez sim, a hora que a equipe já está mais conectada, aí sim faz sentido pensar numa coisa mais de construção de equipes e de satisfação e de talvez até premiação para aquela equipe, mas aí já olhando uma performance, olhando a manutenção daquela equipe de alta performance. Eu também, eu como pedagoga, acredito muito mais nessa investigação mesmo para a construção desse objetivo, né? Exato. Formativo. Eu fiquei curiosa para saber um pouco como é que está essa realidade do treinamento e desenvolvimento em outros países.
Uhum. né? Existe um país que tem uma cultura mais forte? Que ponto que o Brasil está culturalmente hoje dentro das suas corporações? Olha, eu participo do Congresso da ATD já há mais de 20 anos, né? O meu primeiro congresso foi em 2003, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na BTD, eu fui para o meu primeiro congresso. E eu tenho acompanhado. E todas as vezes que a gente vai para esse congresso, e lá no Congresso da ATD, que é nos Estados Unidos, é um congresso que começou americano, mas eles começaram a receber participantes do mundo inteiro. Então, é um congresso que recebe participantes de mais de 80 países. Então, a gente consegue trocar e entender um pouco do cenário nesses países. O que a gente percebe é que o que é feito no Brasil está no mesmo nível do que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Então não tem, óbvio, tem várias diferenças que eu vou falar um pouco agora, mas assim, a qualidade de entrega, o olhar do que é feito em aprendizagem, mesmo porque a gente tem um grande déficit da educação básica aqui no Brasil, que as organizações muitas vezes precisam suprir esse gap, né? Então, mas é muito bem feito aqui no Brasil ainda, né? Existem grandes avanços para fazer, justamente por um gap estrutural, mas é muito bem feito. Então, quando a gente olha em termos de dinâmicas e de formas de entrega, de olhar estratégico, o que a gente está falando aqui de engajamento acontece em todos os lugares do mundo, também acontece isso, né? De olhar para dados. Uh, mas a gente tem uma coisa que é muito peculiar do Brasil, é, tanto um lado bom como um lado que é um desafio, que a gente sabe se conectar melhor com as pessoas, a gente tem esse olhar mais empático, mais próximo das pessoas. Isso, para entrega de conteúdo, ajuda bastante. Mas às vezes para gerar disciplina, para sentar e estudar, é um desafio. Né? Isso a gente ainda precisa crescer. Então a gente percebe, por exemplo, os americanos, os europeus, eles são muito mais disciplinados no livro, na regra. Vamos fazer assim, assim. Às vezes até demais. E aí entra um pouco da criatividade do Brasil, que a gente às vezes mostra, o pessoal, nossa, mas vocês fazem assim, é tão simples essa solução. A gente faz essa. Mas é porque às vezes a gente vai adaptando a regra convenientemente ao dia a dia. Então, se a gente conseguir achar o equilíbrio perfeito da disciplina, de seguir as regras, as estratégias, olhar os indicadores de forma mais é, objetiva, né? Juntando com a nossa malemolência, vamos falar assim, com o nosso jeitinho de fazer as coisas, a gente fica imbatível. Que legal. Eu tenho, fiquei curiosa justamente por isso, porque a gente tem contato com pessoas do mundo todo e o comportamento social é completamente diferente. A gente tem um jeito especial de se relacionar, de ter essa dinâmica de grupo que dentro das empresas é exatamente isso que acontece, uma Uhum. grande dinâmica de grupos, né? E que é complexa, né? Porque a gente tem vários indivíduos ali, necessidades, aprendizagens, níveis, e essas mudanças culturais todas, elas influenciam muito nessas relações. E você disse que aqui no nosso país a gente está num desempenho muito similar ao que tem acontecido no mundo todo. Uhum. Hoje existe algum tipo de habilidade que tem sido mais requisitada aqui no país, assim, ou depende muito do contexto da empresa, do segmento? Uma coisa que a gente percebe muito é que a estrutura do Brasil, pelos grandes desafios que a gente enfrenta, a gente aprendeu a ser muito mais flexível, né? E essa é uma competência, uma característica que é esperada, né? Se a gente olha os relatórios do Fórum Econômico Mundial, que acho que todo mundo já viu, né? Esse olhar da flexibilidade, da adaptação, de entender contextos e atuar perante esses contextos é muito importante. Então, a gente tem uma facilidade de atuar nesse tipo de cenário, né? O que aí, de novo, falta é um pouco dessa disciplina do sentar, puxa, não é só dar aquele jeitinho e fazer uma gambiarrinha aqui e resolver. É sentar, estudar, aprofundar um pouco, né? Eu acho que aí a gente ainda tem que caminhar bastante, né? De criar mais essa cultura de disciplina, de entender as estruturas, as regras, e aí sim aplicar no nosso jeitinho essas estruturas, aprender a adaptar algumas questões de forma mais
que podem ser mais efetivas nas grandes transformações, nas mudanças constantes que a gente vai passando, né? E nesse momento ultra tecnológico que a gente está, cada dia é uma tecnologia que a gente vê que está avançando, e isso traz uma atenção para o mundo do trabalho, né? Com certeza. O ano passado, no Congresso da TD, eu quero ver como vai ser esse ano, um grande desafio, que acho que não chegou aqui no Brasil ainda tão forte, porque, de novo, a gente tem um distanciamento da chegada das tecnologias aqui no Brasil. É o letramento de tecnologia, letramento tecnológico, as pessoas saberem utilizar, né? Então, todo mundo tem um celular na mão, mas É um uso é social, um uso né? mais social. Como otimizar e estimular uma aplicação mais prática para o dia a dia para usar o celular como aprendizado, com recursos e com ferramentas estratégicas, né? Então, as pessoas, gente, é só olhar o pessoal cai em golpe de WhatsApp, né? Ainda, né? Ainda Em cai. massa. É esse tipo de letramento, às vezes um letramento mais básico que a gente precisa para grande parte da população, né? Às vezes provavelmente o pessoal que está assistindo o podcast faz parte de uma bolha pequena ainda da população brasileira, né? Então, vocês aí já estão acessando conteúdo, buscando aprendizado, usando tecnologia para esse aprendizado. Mas a gente tem milhões de brasileiros que não tem acesso a essa tecnologia, e quando tem acesso, não sabe utilizar da melhor forma. Então, o letramento de como utilizar essa tecnologia é um gap, e acho que vai ser uma coisa que deve crescer nos próximos anos. Lá nos Estados Unidos, eles estão muito preocupados com isso. Porque a tecnologia está avançando mais do que o nosso comportamento, né? Uhum. É. Naturalmente, né? Porque é realmente algo mais orgânico. E no contexto formal, dentro das universidades, o maior desafio, assim, hoje, na educação digital é a própria inteligência artificial, Uhum. né? A gente acredita. Eu sou mestre em novas tecnologias na educação, mas a gente vê que está chegando uma tecnologia que parece ser a salvação, o alívio de muita gente, quando É na a verdade salvação ou a ou a destruição? destruição. Eu sempre brinco com alunos, ou quando eu vou dar palestras do tipo, quando você decide dar uma aprendizagem para uma inteligência artificial, você perdeu uma oportunidade de aprendizagem e deu para uma inteligência Uhum. artificial. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente pergunta, os robôs vão nos substituir, a inteligência artificial vai matar um monte de profissão, mas qual é o uso inteligente e crítico que a gente pode fazer disso na nossa vida do trabalho, Uhum. né? Qual o nosso diferencial, considerando que a inteligência artificial ela não pensa, né? Ela lida com dados e ela tem uma É inteligência estatístico o trabalho dela, né? estatístico, né? E ainda não é tão preciso. Uhum. No entanto, aqui no Brasil a gente vê muito comum a gente aproveitar das vantagens, mas acaba não pesando muito o que a gente dá em troca, né? Análise crítica em cima do que a gente está fazendo, né? Até é interessante mostrar o que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Da necessidade do aprendizado contínuo. Provavelmente quando você fez o seu mestrado na parte de novas tecnologias, não se falava tão fortemente da inteligência artificial, Não. né? Porque é uma coisa de 2 anos para cá, praticamente. Né? E isso está se desenvolvendo de uma forma muito grande, e a gente precisa acompanhar e entender o impacto disso. Engraçado olhar. No CBTD acontece isso também. A gente teve algumas palestras sobre inteligência artificial, mas era uma novidade. Olha, a inteligência artificial chegou, vai mudar e tal. Hoje, a gente já tem algumas palestras da aplicação da inteligência artificial no processo educacional dentro das empresas. E a mesma coisa aconteceu na TD, né? A gente não fez no CBTD ainda uma análise estatística das atividades, porque a gente tem 100 atividades, mas a ATD tem 350 atividades técnicas. Então, eles fizeram. Em 2023, eles tiveram 5 palestras falando sobre inteligência artificial e de uma forma de novidade. Esse ano tem mais de 20. Nossa. E falando sobre aplicação, sobre ferramentas aplicando a inteligência artificial nos processos de educação. Eu acredito que, assim, não dá pra gente querer brigar com a inteligência artificial. Ela tá aí, vai aprender, a gente vai ensinar. Se a gente não ensinar, alguém vai ensinar para ela e ela vai aprender, né? É, o, o,
o que vai nos diferenciar, ou diferenciar as pessoas que vão, eu vou usar um termo mais dramático, né, que vão sobreviver à era pós-inteligência artificial, ou a era da inteligência artificial, são aquelas que que continuam alimentando o seu repertório de conhecimentos e conseguem fazer uma análise crítica para entender se o que a inteligência artificial está entregando, o quanto ela agrega e como você colabora com aquela inteligência artificial, com aquele resultado que está vindo, né? Se você simplesmente manda um prompt pro chat GPT ali, pega aquilo lá, copia, cola, entrega, pronto, é isso, você vai ser substituído pela inteligência artificial com certeza, porque para fazer isso eu posso colocar O robô faz isso, o né? robô fazendo isso, não precisa, né? Mas você conseguir eu uso bastante, a hora que eu preciso montar um texto, um argumento, uma apresentação sobre aprendizado, por que não utilizar e perguntar para a inteligência artificial? Várias vezes me vieram insights de muitas vezes validaram o que eu estava pensando, o caminho que eu estava pensando, e além de validar, trouxeram outras possibilidades de caminho que eu falei, puxa, isso aqui é interessante, eu não tinha pensado por esse caminho. Então, é ter aquele parceiro de criação, né, de estudo, que vai poder direcionar novos caminhos de aprofundamento. Eu acho que a gente está num momento de risco de ficar uma sociedade muito superficial, acreditando só nos Os vídeos, milagres. nas pílulas de aprendizado, né? Com pouco interesse em aprofundar, né? Em criar um espírito crítico. E tudo bem ficar. Se você precisa saber como encher um copo d'água, É um é um procedimento. procedimento, você fala, putz, resolvi Ok. meu problema. Agora, se eu quiser saber qual a melhor água para eu colocar no meu copo, eu preciso estudar as fontes de água mineral, os sais minerais que estão. Poxa, para quem gosta ou para quem vai viver disso, tem uma atenção, faz sentido estudar e aprofundar a questão da água mineral. E aí um vídeo, uma pílula não é nem 15 minutos mais, né? Estamos falando de Não, 15 agora segundos agora. Então, não vai resolver. Não. Então, é entender, tá, qual vai ser a sua área de expertise e de aprofundamento, né? Para poder colaborar nessa rede de aprendizado. Essa é uma tecnologia que é uma grande oportunidade de estar aprendendo constantemente se você tiver essa atitude, É a atitude, né? é Essa isso aí. atitude de aprender, essa intenção de continuar nesse exercício que é um desafio de todos nós, né? Porque realmente Exatamente. está todo mundo super ocupado, mega sobrecarregado, mas a gente está na sociedade da aprendizagem, né? E não dá para deixar isso de lado. A gente vai precisar continuar aprendendo. Vamos, Sempre. vamos. Aqui na Imagine Worlds, a gente tem um desafio muito grande de traduzir os conceitos mais complexos em uma linguagem que seja conhecida, que seja envolvente, que seja engajante. E é um desafio muito grande mesmo, porque você pegar uma mídia que é, por natureza, transmissiva e transformar ela num instrumento de questionamento, Uhum. transformar ela num instrumento de gerar curiosidade, de incitar vontade de aprender mais, é sempre a cada projeto um grande desafio. Uhum. Você vê uma possibilidade dentro do universo do treinamento e desenvolvimento dessa ferramenta, dos vídeos educacionais cinematográficos, fazerem diferença na formação e principalmente no engajamento dos colaboradores? Com certeza, as pessoas aprendem quando elas se conectam pela emoção, né? Conseguir a- acessar a emoção da pessoa que está consumindo aquele conteúdo, aquele material, é, é um grande avanço para criar essa conexão, criar esse interesse pelo aprendizado, pelo conteúdo. Então, as estratégias de storytelling, de construção das narrativas, das histórias, associadas, obviamente, a tudo que a gente já falou de, tá, por que que eu preciso consumir isso, onde isso vai me levar, vai deixar esse processo de aprendizagem muito mais prazeroso, né? O aprendizado não é que ele pode ser, ele precisa ser prazeroso, precisa ser um prazer, precisa ser uma satisfação consumir aquele conteúdo. Porque as pessoas. E às vezes não é falta de tempo, né? Porque às vezes, se a gente for olhar o tempo que as pessoas gastam em Netflix, consumindo séries,
é muita coisa, né? Será que a gente consegue, talvez num modelo de séries, de conteúdos, de aprendizado, usar um pouco desse tempo de lazer, com o lazer direcionado ao aprendizado, ao desenvolvimento? Então, eu acho que essa é uma estratégia. Eu já vi algumas ações assim sensacionais de conexão de aprendizado com webséries, e conectando séries, as pessoas ficam esperando o próximo episódio, o próximo capítulo do que vão trazer na próxima. Aquela sensação que a gente tem quando está esperando o lançamento da continuação da A série que a gente está série. assistindo. Então, isso gera engajamento, sim, e gera resultado. Então, é fundamental. Não é só isso, né? Mas é também isso. Então, é isso que é importante. Realmente, assim, a aprendizagem é muito complexa para um recurso dar conta de tudo, né? Exato. Mas tem que pensar estrategicamente em todos esses recursos, em toda essa trilha que o colaborador vai ter ali acesso, né? Fico contente de ver a tua visão, porque quantas vezes não teve um filme que acabou mudando a nossa vida, mudando um corte de cabelo, a minha casa, uma decisão ou uma memória que eu tenho que tá ali naquela história, Perfeito. né? Então, é exatamente isso. A gente acredita que acessar o coração antes do cérebro, antes da aprendizagem, é um caminho de construir aprendizagens significativas. Mas Exatamente. o objetivo, ele é imperativo para a eficácia da aprendizagem, né? Porque não é só emocionar, não é só encantar, não é só entreter, Uhum. né? Porque hoje o que a gente tem de vídeo, de cinema, o objetivo é entreter Exatamente. ou vender, no caso das redes sociais, né? É. E no caso da aprendizagem, como você falou, não precisa ser chato, né? Pode ser Aliás, envolvente, precisa ser envolvente. precisa dar prazer, Acho que né? vamos mudar um pouquinho esse adjetivo, né? Não é pode, vamos, precisa, ele tem que ser prazeroso, né? Você estava falando assim, e às vezes assim, o quanto eu aprendi assistindo alguns filmes, né? Mas, principalmente a hora que a gente for falar de soft skills, né? Fala, puxa, você vê a atitude de alguém no filme que te inspirou, que te trouxe. As empresas podem usar também esses recursos, né? Mas assiste um filme junto e depois monta um grupo de discussão para falar sobre isso. Faz um debriefing de um filme. O que vocês sentiram? O que vocês acham? Isso é riquíssimo. E ó, custo zero, né? E vai É, criando essa cultura do debate, da conversa, da da troca, da escuta. escuta, né? Do aprender com o olhar do outro. E a partir disso, a gente consegue conectar com outras experiências. Puxa, a gente pegou um filme de Hollywood, um filme de circuito, porque e se a gente tiver um filme nosso? Vamos assistir junto esse filme? Pô, é gostoso, é legal esse filme. Pô, o que vocês entenderam? O que a gente precisa? Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Por que não criar festas de assistir, né? Watch party, né, de assistir os filmes juntos e depois debater sobre aquilo. Eu acho que esse é um caminho super legal É um tempo de qualidade de qualidade. ali, de integração, porque todo mundo envolvido emocionalmente se conecta mais fácil também, né? Exato. Se Dá integra. pra pular aquele treinamento de team building que eu tinha falado, né? Já tá ali, as pessoas estão se conectando. Nossa, que ideia legal. Imagina, eu nunca participei de nada parecido nas empresas que eu passei nesses anos todos, e com certeza seria muito mais. Seria também muito caloroso, assim, uma atitude como essa, uma proposta como essa nas empresas, né? Pois é. Não precisa ser tão formal, né? Não precisa Não, eu acho que ser a tão. formalidade não é legal. Imagina uma estratégia dessa para descobrir exatamente o que precisa desenvolver de aprendizagem, né? É isso. Porque as pessoas ficam abertas, né? Essa linguagem narrativa é o que a gente se forma como cultura desde a existência humana, né? Exatamente. Tudo foi história, né? E Uhum. aí ter isso dentro do universo corporativo é necessário, é bem E necessário. cada vez mais tem iniciativas nesse sentido, né? Então tem pessoal assistindo filmes e discutindo esses filmes, clubes de livro, clubes de leitura, porque é isso que vai criar essa cultura de aprendizagem, porque a pessoa às vezes não é o grupo de um departamento fazendo junto esse. Às vezes tem pessoas do mesmo departamento, mas é a conexão de vários departamentos para discutir um livro estratégico, um livro específico, um tema específico para aquele ciclo, né? Então
às vezes começa com 5 pessoas, mas começa a falar, poxa, foi tão legal a Uma conversa. comunidade de Vai criando uma aprendizagem. comunidade. Eu acho que fomentar essas comunidades de aprendizagem dentro da organização é um jeito extremamente barato, simples, de movimentar essa roda do aprendizado dentro da empresa, né? E a partir disso, poxa, que legal, eu preciso aprofundar, eu vou buscar mais conteúdo, eu vou acessar o LMS da organização, e aí, poxa, por que não vamos discutir determinados cursos que estão dentro do LMS? E pronto. Aí a coisa acaba indo sozinha. Bom, já deu uma bela contribuição aí para as organizações de uma iniciativa simples, mas que tem um alto impacto, que é isso que hoje todo mundo procura, né, Exato. Igor? E, assim, vou fazer trazer uma questão um pouco pretensiosa. Como que você vê o futuro do treinamento e desenvolvimento, a partir do que a gente tem hoje? Eu vejo, assim, como caminho inevitável é o fortalecimento dessas comunidades de aprendizado. É criar esse mecanismo das pessoas aprenderem entre si e o papel do profissional de treinamento não é só preparar conteúdo e popular a plataforma de aprendizagem da organização. É criar um ecossistema, um ambiente que vai ser favorável ao aprendizado. E aí sim, vai ter o consumo do LMS, porque é importante, porque é o conteúdo estratégico da organização, né? As pessoas que estão chegando, o onboarding, elas precisam ter uma trilha de entender para saber o que é esperado ou o que ela precisa organizar dentro, saber para fazer o trabalho dela, mas cada vez mais criar essa comunidade, esse ecossistema de autoaprendizagem, que as pessoas tenham estímulo para aprender. Né? Tem a frase famosa de que a cultura come a estratégia no café da manhã, mas o estímulo ele come os dois no jantar, entendeu? Porque se as pessoas percebem que são estimuladas a aprender, a compartilhar, a ensinar, são reconhecidas por isso, gira esse círculo virtuoso que as pessoas vão buscando cada vez mais o aprendizado, vão estimulando as outras pessoas, e aí sim solidifica essa cultura de aprendizagem que todo mundo fala, precisamos construir uma cultura de aprendizagem, precisamos estimular essa cultura de aprendizagem, mas é esse estímulo do dia a dia que é fundamental. Eu vejo isso muito, que tem uma tendência muito forte nesse caminho. Então, o futuro está nas pessoas, né? Com certeza. E as organizações podendo aí juntar e ter uma visão de ecossistema de relações, Uhum. não só de ecossistemas de soluções, mas de relações, Perfeito, é isso aí. né? De repente aí a gente tem um caminho diferente, um caminho de conexão que vai deixar as pessoas mais estimuladas, que vamos aí contribuir com o crescimento, né? Vão deixar as pessoas mais felizes. Eu acho que o ponto final é as pessoas têm que estarem plenas, têm que estarem satisfeitas com o que elas estão fazendo, elas têm que enxergar o propósito da entrega que elas estão tendo, então isso que é fundamental. Muito inspirador o papo com você, Igor. Fiquei super contente de você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que as tuas provocações e as tuas ideias aí, bem vanguardistas, vão inspirar muitas pessoas aí nesse universo e principalmente no universo da educação. Que legal. Obrigada e tamo aí, mais uma conexão É feita. isso aí, eu que agradeço, muito, muito bom. Quem quiser conversar, me acha aí no LinkedIn. Eu adoro trocar uma ideia sobre aprendizado e a BTD, a gente está à disposição. Tem o CBTD agora no final de junho. É só se conectar que a gente vai criando essa rede cada vez maior de estímulo ao aprendizado e estímulo ao desenvolvimento do nosso país. Legal, parabéns. Obrigado, Obrigada, viu? valeu, até mais.